Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, vamos tomar um café? Passando aqui para deixar uma dica rapidinha aqui com vocês, ó. Queria mostrar para vocês parzinho simples, né? Mostrar uma coisa também interessante, gente, é o aplique na fita estampada, né? Não aparece muito, ó, ele meio que some, porque a fita estampada ela já é, né, decorada. Eu fiz esses aqui na Xuxinha, ó. Então, quando a fita é decorada, o aplique ele meio que fica imperceptível, né? Agora, quando ele é liso, aí dá para notar mais. Eu botei aqui só para vocês observarem que a maioria das mães, pelo menos das que eu vendo, elas preferem sem apliques. Mas a gente tem que ter um ou outro, né? Quando você quer oferecer um pouco mais. Aqui é só para dar uma ideia para vocês, ó. Aqui é a fita jeans da Sinimbu. Simples. Essa aqui foi uma sobra. Eu guardo todas as sobras e depois eu vou colocando em algum laço, crio um modelo, faço qualquer coisa para não perder. Aqui, ó, eu faço assim vários tamanhos e aí depois é que eu vou decidindo como que vai ficar, né? Aqui tá no acabamento. Então eu vou fazer com vocês esse parzinho, vou fazer meio par, né? Porque é igual ao outro, eu vou botar aqui pra de repente vocês terem ideia aí, fazerem vocês que estão começando, né? Estão iniciando. Vocês vão pegar, no meu caso aqui, eu vou pegar duas fitas, mas você pode fazer na fita que você quiser, então eu sempre faço um tamanho de 17, outro de 15. Eita, tá passando um bichinho aqui. Deixa eu colocar ele pra ir viver lá do outro lado. Mas eu acho que ele ainda vai andar por ali, ó. 17. Eu fazia com 18, mas eu achava muito assim, desproporcional. Daí eu faço esse tamanho menor. Eu fiz esse com 17, vou fazer esse aqui com 16. E aí vou cortar bem aqui. Vou fazer meio par para não ficar muito longo, né, gente? E eu sei que vocês já pegam aí quem tá começando a fazer, né? Quem tá aprendendo, quem é mãe de menina ou quem quer mesmo fazer para vender. Deixa eu pegar aqui o meu isqueiro. Gente, eu usei tantos isqueiros nessa semana que eu acho que eu vou ter que comprar mais, porque eu usei um monte, só que. Deixa eu pegar outro aqui. É muita. Deixa eu ver qual desses que tem gás. Esse aqui também já secou. Ó, secou. Peraí. Fui buscar na minha reserva mais isqueiros ali que eu. Lembra que eu falo com você sempre de guardar as moedinhas, né? Eu vou no mercado e às vezes eu gosto de comprar esse aqui, porque ele não queima a peça. A chama dele é mais fraquinha e ele é perfeito. Além do que você consegue controlar um pouco a intensidade do fogo. Mas é muito difícil encontrar isso aqui, então quando eu vou ao mercado, eles vendem lá, daí eu compro esse. De vez em quando, quando tá na promoção, eu vou comprando e vou guardando, né? Pra quando precisar, ter. Então, assim, gente, adotem essa coisa de guardar moedinha, guardar cada centavo que você puder. Do pão, da sobra, do que quer que seja. Porque vale muito a pena. E, e é isso, eu vou aproveitar essa fita aqui, que eu lembro que eu mostrei pra vocês que ela veio com um pedaço colado. Acho que eu tenho até por aqui, não sei, aqui pertinho de mim. Ai, eu guardei aquilo porque dá nem pra acreditar, né? Que você comprou uma fita e ela vem assim. Mas aí, claro, eu aproveito que dá, né? Não vou desperdiçar. Então, você vai medir aí uma medida de 18. Eu fiz 17 e 15 aproximadamente, né? Você pode fazer com 1 centímetro de diferença. Eu fazia 18 e 17, agora eu faço 17 e 16 ou 17 e 15. E aí, rapidinho, nós vamos costurar assim, porque é simples, né, gente? Colocar aqui, ó, assim ao meio. Aí você vai dar aquele pontinho básico pra cima e pra baixo, ó. Simplesinho. Gente, as minhas unhas estão assim,
Tô tratando. E esses dias que eu tô pegando muito assim, né? Fazendo laços o tempo todo, acaba que eu não posso colocar remédio o tempo inteiro, né? Que eu tô fazendo peça infantil, então não vou usar nada nocivo. Daqui eu já corto. Cadê meu cortador de linha? Quando vocês estão produzindo, vocês também ficam assim, à beira de enlouquecer no ateliê com trocentas peças e por mais que você arrume, não tem como, não cabe. Cada dia você tem a impressão que precisa de um ateliê maior, vocês têm isso também, porque eu tô assim. Cabe mais nada aqui. Eu comprava umas bandejas, gente, essa bandeja aqui, que tá com pedido. Ela é empilhável. Eu amo essas bandejas. Eu comprava numa loja aqui, mas que eu separo os pedidos assim, já coloco um sobre o outro, sabe? E aí dá pra sobrar espaço, mas nunca mais eu achei essas bandejinhas boas de comprar e alguns cestos que eu gostava de comprar também. Não encontro mais. Deixa eu pausar pra dar esse nó aqui rapidinho. Pronto, fui amarrar a linha pra vocês não perderem tempo. E meu cortador tava aqui agorinha, gente. Mas aí eu começo a fazer foto. Preparar uma coisa, outra e já soma. Preciso de um monte de caixas e bandejas dessas, eu não acho mais pra comprar. Daí você vai fazer esse gravatinho que é o laço mais simples, né, gente? E sempre volto a dizer que eu seguia canais de YouTube assim, ó. O simples é o que mais vende. E para você que está comprando, custa menos também, sabe? No caso de material. Então, aposta no simples. Principalmente laço escolar, a gente tem que ser confortável. Claro que a mãe que compra um ou outro modelo bem elaborado para uma festinha, alguma coisa assim. Mas na maioria das vezes, para correr e brincar, no parquinho, cair no jardim, sabe? Coisa assim. Ela vai. Gente, essa fita, ela não é uma fita muito boa. Eu já até mostrei aqui, né, a diferença dela para uma fita importada. Mas, uma vez que você já comprou, você tenta usar. Já teve fita que eu comprei que eu não usei, porque quando eu cheguei em casa eu não entendia nada de fita. Era tão ruim que eu falei, não vou fazer isso aqui não. E não fiz, porque eu não repasso nada que não é muito bom, sabe? E aí, agora essa aqui dá pra usar, dá pra fazer. Toda vez que você corta ela, ela já começa a desfiar inteira. Essa aqui, da Yama, quer dizer, dizem que é da Yama, né? Eu comprei o pedaço dela. Se você não tiver cuidado, ela desce inteira também. Apesar dela ser linda, ó, tem que ter o maior cuidado. Mas a gente aproveita o que dá, não vai perder o que pagou, né? Claro, se for muito ruim, eu não faço não, mas dá pra aproveitar, eu faço. Então aqui eu tenho esse tamanho, aqui eu tenho esse tamanho, ó. Olha o meu suporte aqui, olha só. Tô testando aqui, vendo se... Deixa eu só esquentar um pouquinho mais, que a minha pistola tava desligada. E aí você vai criando o combo, né? Você vai vendo, por exemplo, esse pedacinho aqui foi uma sobra, então toda sobra eu aproveito. Daí você vai testando, vendo o que você quer colocar. Cuidado para a fita não ficar de cabeça para baixo quando ela é estampada, né? É uma coisa que eu sempre faço, que eu recomendo, que é super econômico, é quando você for fazer as fotos, no meu caso, eu até tenho cliente que usa aplique e tudo, mas a maioria não gosta de aplique. Então, assim, quando eu faço foto, eu faço dele sem e dele com. Você pode trocar os apliques, pode não colocar nenhum. Mas, para você não perder, de repente, colar e a pessoa falar, eu queria esse modelo sem esse aplique. Então, fotografa ele sem e com, sem colar, sabe? A não ser que você realmente queira ter aquela linha e tal. Quando eu faço jogos pedagógicos, por exemplo, os kits pedagógicos, eu faço tipo Turma da Mônica, tipo Minnie, Mickey, algum personagem assim que eu gosto de fazer jogos e atividades educativas. Daí eu coloco no aplique porque é uma coisa temática. Mas, como eu falei pra vocês assim, você tem que traçar o perfil do seu cliente, né? Então, eu não sei aí na cidade de vocês, mas os clientes que eu atendo, quando é um cliente assim, quando é uma criança de uma classe social privilegiada,
a família geralmente, a mãe não gosta de nada de aplique, assim, ó, é sem nada. Tem uma cor aqui, mas não tem aqui, eu já entreguei. Nude, sabe? É mais nude, é mais sem cor, assim. Ou se é colorida, é sem nada. Então, sabendo disso, eu já sei que elas preferem xuxinha. Então, eu tenho um pouco de aplique, claro, alguns, né? Isso aqui, onde eu moro, gente, isso aqui não é barato, é quase R$ 2 um desse. Cada um, né? No Ali você compra mais barato. Quando você compra em grande quantidade, você compra em conta. Por exemplo, na Roma Aviamentos, que é um site, as coisas lá são bem em conta. Claro, se você quiser comprar da fonte do Ali, melhor, né? Mas, assim, eu não compro muito porque eu vendo mais nos kits pedagógicos. Para você ter o que oferecer para o cliente, ter uma variedade, né? Eu tenho alguns, mas não tenho um monte, porque não é o forte. O forte, para mim, é aquele modelo que eu falei para vocês, esse aqui, ó, que é o que eu mais vendo de todos. E esse aqui. Gravatinha duplo e esse aqui. Então, aí, vamos lá agora colar nosso lacinho. Cadê ele? Brasil, aqui, ó. Peguei aqui, ó. Passar uma colinha. Essa pistola, gente, do bico fino, é um sonho. Todo mundo merece ter uma dessa maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Aí eu colo aqui, com pouca cola, cuidado para a fita não ficar de cabeça para baixo. Ó. Aqui. Olha só. E agora você vai cobrir o bico de pato e dar acabamento. O bico de pato, gente, você escolhe, né? Desculpa. Você vai escolher o mais ou menos do tamanho do laço, né? Um que seja favorável. E aí eu vou aqui. Só um minuto. Que eu esqueci de pegar minha peça de cerâmica. Só um instantinho. Vamos lá. Daí, muitas pessoas não gostam de cobrir o bico de pato, né? Não cobrem e tal. E tudo bem, né? Eu gosto de cobrir, que eu acho lindo, principalmente nessa fita pontilhada. Acho muito bonito. Não é obrigado, mas geralmente eu cubro. Principalmente quando é para bebê, né? Para o bebê não ter contato com isso aqui. E vamos lá. Aí eu dou um tempinho, às vezes, para dar uma aquecida, eu ainda venho aqui com isqueiro, ó, para derreter mais a cola. Corta aqui um pedacinho. E passo aqui. Selo aqui com meu isqueiro. Quando é um bico de pato assim maior, gente, eu colo assim. Quando é para bebê, eu forro completamente, tá? Completamente, porque bebê é outra situação, né? Você tem que ter muito mais cuidado. Aí aqui tá nosso lacinho, ó. Vamos lá, colar o nosso bico de pato. Aqui, ó. Felice, felice. Daí, como ideia, você consegue criar seus modelos e vai testando aí. Lembra sempre, gente, que o que vende é o simples. Eu vou colar mais ali na frente que eu não colei. Deixa ele pegar aqui, porque eu pus pouca cola. Eu vou dar uma coladinha aqui para ele ficar mais seguro. Que eu pus pouca mesmo. É que é ruim estar olhando aqui pela tela para poder gravar. Nossa. Vamos lá. Daí eu pus aqui o bico de pato, ó. E vou assegurar com a fita 2 da Simimbu. Essas aqui são 9, né? Número 9, essa aqui é da Sinimbu. Essa outra, gente, eu não vou nem divulgar a marca porque ela não é uma boa fita. Daí vocês compram uma melhor, tá? Eu tô aproveitando porque tudo é dinheiro, né? A gente tem que saber comprar
e tem que aproveitar. Se ela for muito ruim, como eu já falei, eu já comprei, eu não sabia comprar, muito, muito ruim. E aí, eu não faço não. Agora, se dá para aproveitar, eu aproveito. Dou uma outra voltinha aqui, ó, e agora eu vou colar. Então, eu volto ela um pouquinho e venho aqui com muito cuidado para colar. Ó, não pode passar muito para lá, senão fica aparente, né? Eu ainda vou selar. Então tem que ter uma distância boa. Aqui, quando eu selar, ela vai meio que derreter e vai grudar na outra. Ó, para esses acabamentos, gente, eu gosto mais desse aqui, que ele não queima, né? Que ele é mais fraquinho. Mas eu já usei não sei quantos, eu tenho um monte de isqueiro. Eu fiquei pensando, é uma forma de reciclar. Por conseguir alguém que, né, entregue para reciclar. Gente, eu tenho tantos que eu uso muito, muito, muito mesmo. E eu não uso aquela maquininha, né, por causa da saúde. Eu acredito que prevenir é sempre a melhor coisa do mundo, então eu não uso. Um troço que sai fumaça o tempo todo, vai para lá. Coisa esquisita. Eu não uso, olha só. Tá aqui um lacinho e aí você vai ajustando ele, se você acha que tá mais para lá, mais para cá, você vai ajeitando ele, deixando aí na medida que você encontra. Às vezes eu fazia um laço e ele não ficava de jeito nenhum assim, ó, armadinho, tipo esse aqui, ó. Lindo, eu vou fazer com vocês depois. E eu ficava tentando, e uma vez eu encontrei uma moça que vendia fita na minha cidade, e ela assim, hoje é que eu sei, né, que ela era uma enrolona. E eu não conhecia gorgurão, nunca tinha ouvido falar em gorgurão na vida, e ela vendia, e eu comprei para tentar aprender modelos, que eu não conhecia gorgurão, eu fiquei, nossa, meses tentando, e era uma porcaria de laço. E depois de muito tempo, que eu vim entender que era a fita. Se a fita não é boa, gente, a chance do laço ficar bom é mínima. Então, compra uma fita boa, se você puder, tá? Compra uma fita lisa, compra mais barata, depois vai melhorando. Compra Sinimbu, que é uma marca 100%. Compra Yama, que é boa. Esse aqui é a fita boa, importada boa. Sabe? Uma fita lisa comum, normal. Dessas aqui, ó. Mas compra uma que dê pra você trabalhar, porque se ela não for boa, dificilmente o laço vai ficar bacana, tá? Olha esse aqui, que lindo. Muito fofo, né? E aí, esse aqui é o simplesinho, eu queria fazer com vocês, para vocês observarem que esse aqui é no bico de pato, esse aqui é na xuxinha, olha só, xuxinha boa, muito boa essa xuxinha. E são modelos certos, gente, que sempre vendem, sabe? É claro que você vai fazer o elaborado, vai fazer o cheio de flu-flu, eu vou fazer aqui também, mas não é o que mais sai, não é o que mais vende, muito pelo contrário. A fita lisa sai mais, vende mais e é a que você tem que ter sempre. Isso aqui é porque às vezes a criança vê a coleguinha e quer também, então você também tem que ter a opção, né? Você tem que ter a opção de oferecer. E uma coisa que eu vejo muito assim é que as pessoas fazem muito laço grande e criança de 2, 3 aninhos, às vezes a mãe gosta de um laço menor. Então, assim como a tiara também, as pessoas fazem tiara que parece uma fantasia de escola de samba, sabe? A criança pequena precisa também usar coisas confortáveis, entende? Então você tem que ter essa opção. E se você oferece, às vezes um monte de gente não oferece, você oferece, é uma diferença, sabe? Interessante. Então tenho que oferecer conforto, sabe? Ofereça aí ideias, enfim, que você venha a ter. Tem esse tamanho assim, ó, que você pode fazer menorzinho. Eu vou mostrar para vocês a nossa coleção escolinha, que é bem pequenininha para bebês de xuxinha, eu vou mostrar também. E é só uma ideia, tá, gente? E logo mais eu faço os maiores com vocês também. Estamos voltando, né, depois que perdemos o acesso do outro canal que tínhamos começado, enfim. Mas estamos pegando o pique de novo. Fiquem na paz, boas vendas, vendam muito, muito, muito.
Até logo.